Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Adoração. E eu peço licença para você, para que vamos entrar na sua casa agora, eu juntamente com o Senhor Jesus, que vai fazer a obra aí onde você está, porque hoje eu estou com um convidado muito especial aqui comigo. Ele é casado, ele é pastor, tem um testemunho de vida transformador e um testemunho de vida que você que acha que não é possível, que para Deus tudo é possível. Ele é o impossível que está aqui na minha frente, que é o querido pastor Ramon. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Aê, glória a Deus pela sua vida. É uma alegria estar com vocês, uma alegria estar aqui. E eu acredito que esse momento que nós vamos estar juntos vai ser de grande valia e de grande transformação na vida de alguém que estará conosco. Amém. É uma alegria estar no podcast Adoração. Amém, pastor. Eu fico muito feliz em recebê-lo aqui, porque 2 vezes que eu vi o pastor pregar, as 2 vezes Deus falou profundamente comigo. Glória a Deus. Né? Deus falou assim no profundo da minha alma e assim respostas que eu estava pedindo a Deus e assim o seu testemunho é forte. Eu só escutei um pedacinho que eu falei não dá para escutar, mas assim eu falei não, eu tenho que levar o pastor Ramon porque a vida do Senhor é um impossível, como eu disse. Sim, aqui, verdade. né? E antes do pastor ser um pastor Ramon conhecido que vai para todo o Brasil levar a palavra, quem é o pastor Ramon antes de ser um homem de Deus hoje? Né? Amém, amém. Eu, como bem foi dito, meu nome é Ramon, eu nasci em São José do Rio Preto e eu nasci em um nascimento muito conturbado, né? Sim. Eu morava com os meus pais quando eu nasci, eu morei com os meus pais em 2 cômodos de favor, em um dos bairros mais complicados desta grande cidade, em um bairro muito complicado, que se encontra na Zona Norte, Sim. perto do Meretrício. Sim. Um nascimento conturbado. Quando eu nasci, eu fui desenganado de vida, fiquei numa incubadora. Na verdade, todo nascimento é aquela alegria, Sim, aquela sim. euforia. Comigo foi um pouco diferente. Foi diferente. Eu nasci com algumas limitações e já nasci desenganado de vida. As limitações, pastor, que o senhor teve foi por causa da questão dos seus pais, né? Na verdade, alguns médicos acreditam que isso cooperou, Cooperou. né? Sim. O uso das drogas Sim. cooperaram para que eu tivesse algumas limitações, outras não. Sim. Outras eu nasci com ela mesma. Sim. E essas limitações, pastor, quais seriam hoje, né? A pessoa que está nos ouvindo falar, porque a gente olha para o senhor, não, Sim. né? Não, é pouco visível, mas Sim. assim, o médico falou, ó, esse aqui está desenganado, talvez até a morte, né? Sim. No seu caso, né? Eu tive 1 mês, quando eu nasci, eu recebi 1 mês de vida. Meu Deus. E o meu nome foi parar em rádios cristãs, onde eles oravam para que Deus pudesse salvar essa criança. Sim. E o médico olhou para os meus pais e disseram, olha, 1 mês de vida se durar. Meu Deus. E para a glória de Deus, hoje eu estou Sim. aqui. Glória a Deus pela sua vida. Porque eu acredito muito no poder da oração. Sim. Eu acredito no poder da igreja que ora. Nós estamos aqui em um podcast, nós estamos também em um programa de TV. Sim. E é muito similar, porque o meu nome foi parar nas rádios. Sim. Aquela época era muito forte. A rádio. A rádio. Sim. E as igrejas orando, os pastores orando nas rádios. E a igreja se uniu. Glória a Deus. Então, desde o início eu tive esse contato da resposta da oração da igreja. Na sua vida, né? Como Isso. testemunho. Como testemunho. Sim. Em Atos capítulo 12, a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, Pedro estava preso e Herodes deu data para a morte de Pedro. Só que a igreja se uniu na casa de Maria em oração.
É verdade. Eu acho isso maravilhoso. É lindo esse texto. É. Porque a igreja não podia ir até a prisão, Sim. mas eles podiam orar. Porque uma coisa eu aprendi, e eu quero passar nesse podcast antes de entrar no meu testemunho. A minha oração, ela tem o poder de entrar em ambientes que eu jamais poderia entrar. Amém. E a oração da igreja entrou naquela prisão. Amém. Herodes disse, terminando a Páscoa, Pedro, eu vou matá-lo como eu matei Tiago. É. Mas a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, um anjo descia para libertar a Pedro. Eu quero aproveitar essa oportunidade e liberar a primeira palavra profética nesse podcast. Amém, eu creio. Você que está nos acompanhando, há poder na oração. Amém. A oração é poderosa para que através dela Deus mude sentenças e decretos sobre a tua vida. Não sei qual é o decreto do adversário, mas a oração pode mudar tudo. A Bíblia diz, Eu creio. pedi e dai-se-vos-á. Amém. E a igreja orou, e o decreto de morte se tornou decreto de vida. Decreto de vida. E hoje eu estou aqui. Está aqui com esse testemunho que tem impactado vidas e mudado, né, pastor? Muitas pessoas, né, por onde o senhor passa, conta o testemunho. O senhor já contou vários lá falando que Deus fez, né? E a sua infância, então, o senhor teve essa graça de Deus, o senhor ouviu as orações, o senhor falou da rádio, né? A rádio é muito importante. Hoje ainda é uma comunicação que leva a palavra, né? Eu trabalhei na rádio cristã, eu sei o quanto que é edificante, né? É uma bênção. Hoje Deus deu essa graça de nós estarmos aqui no podcast, sendo voz, né? Para essa nação, né? Glória a E não Deus. só no Brasil, porque tem gente que vê a gente também fora, nos Estados Unidos, viu? A gente tem os ouvintes bênção. da missionária, o pessoal que está acompanhando. Então, vai chegar onde o senhor quer que chegue, Amém. né? E depois desse diagnóstico, Deus deu a vitória. Como que foi a sua infância? Você passou, né? Conseguiu sobreviver, foi crescendo. Consegui sobreviver. Minha tia nesse pago, ela tinha algumas casas, um cômodo, 2 cômodos de aluguel, Sim, a qual era do marido dela. Ele partiu e ficou para ela. E aí ela se deu para os meus pais morarem lá. sim. E eu fui morar com os meus pais, nesses 2 cômodos de favor. Tive uma infância muito difícil, porque nós vivemos em um ambiente, um mundo, onde, infelizmente, muitas crianças não são ensinadas. Sim, E algumas até são, mas não seguem o ensinamento dos pais. E por isso, a minha limitação física eu tenho. Escoliose. A minha coluna hoje ela é como um S. É a escoliose, com uma acentuação, uma encurvatura muito, muito grande. Eu tenho escoliose, má formação congênita. Eu tenho os pés tortos, as mãos tortas. Eu tenho o coração e o pulmão totalmente comprimido. E a tendência é piorar. A tendência dentro do quadro clínico, né? A tendência é atrofiação. Minha mão, ela não abre mais do que isso. Os meus dedos são um pouco atrofiados. E eu sofri muito bullying na escola. Eu lembro que na escola você ouvia aqueles apelidos, porque na escola tem muito disso. tem. Eu tive também. A gente passa por É isso. muito complicado. E eu lembro que eu ouvia corcunda, esquisito, Dói, né? estranho. E isso me incomodava. Me incomodava. E eu chegava em casa e minha mãe sempre cuidou de mim da maneira que estava no alcance dela. Sim, Só que muitas vezes eu precisava de um abraço. Muitas vezes eu precisava de um apoio moral, um amor um pouco mais intenso
pelas ofensas. Sim. Pelas ofensas que eu recebia na escola. E muitas vezes eu chegava em casa e logo à noite eu via uma carreira de cocaína, eu via cachimbo, que a minha mãe usava crack, Meu Deus. o meu pai cocaína. Então eu não tinha esse calor do pai e da mãe. Eles me amavam, eu não duvido disso. Sim. Jamais. Só que do jeito que estava no alcance deles. Sim. Por isso eu precisava de um escape. Sim. E eu lembro que uma criança, ela pregou para mim. Ela falou que papai do céu ajudava. Meu Deus. Eu perguntei onde ele mora. E os pais dessa criança instruíram eu e a minha irmã mais velha. E nós começamos a ir na igreja. Sim. Sozinho. Não teve o pai e a mãe para conduzir, para ensinar o caminho que eu deveria andar. Porque eles não estavam. Sim. Eles não estavam. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. A Bíblia não diz o caminho. A Bíblia diz no caminho. Porque eu só posso ensinar o caminho que primeiro eu trilhei. É verdade. É por isso que quando Deus manda Noé construir a arca, e a ordem de Deus a Noé entre você e os teus filhos. Sim. Porque os filhos só poderiam seguir o caminho Dos pais, né? dos pais. Sim. Só que meu pai e minha mãe não estavam no caminho, então não conseguiriam me instruir ou ensinar no caminho que eu deveria andar. Sim. E eu comecei para a igreja sozinho. Minha irmã mais velha, ela foi morar com a minha avó e eu fiquei morando com o pai e com a mãe. Passei muita necessidade. Não é porque meu pai e minha mãe não tinham condições. Porque meu pai trabalhava com a minha avó, que tinha um restaurante na época. E ele auxiliava ela. Mas é porque eles injetavam o dinheiro naquilo que nós chamamos de troca. Né? Troca, bebida, muito conhaque, né? Sim. Na época. E então eu passei muita vontade. Sim. Muita vontade. Eu lembro que muita roupa que eu usava era ganhada. Primeira vez que eu tive uma festa de aniversário foi os vizinhos que proporcionaram para mim. Eu tinha um amigo e é meu amigo até hoje, né? Até hoje, passou muito tempo, mas eu considero. Sim. Eu considero até hoje. Eu tenho uma dívida de gratidão com essa família. A gratidão. Gratidão. É tudo. É isso que eu falo. O coração grato, Sim. ele jamais sofre de amnésia. Sim. É verdade. O coração grato jamais sofre de amnésia. Guarda essa frase, gente. Eu tenho falado isso para Deus todos os dias. Senhor, eu sou grata, né, pelo que eu tenho, pelo que eu não tenho, mas eu sou grata. Eu tenho saúde, eu tenho um prato de comida, eu tenho água, eu tenho uma casa. Nesse frio, né, às vezes as pessoas estão morrendo de frio. Então eu ensino isso para minha filha, que o senhor falou aqui. Gratidão. Gratidão. Eu até lá na igreja, Uhum. na última oportunidade que eu estive, eu preguei, foi aniversário da igreja, Sim. de 10 anos. E eu preguei sobre gratidão. Que a gratidão nos leva a viver uma nova estação. É verdade. A Bíblia diz que quando Samuel ele estabelece aquela pedra como memorial, Ebenezer, Sim. até aqui nos ajudou o Senhor. Verdade. O próximo acontecimento é paz e restituição sobre a nação de Israel. Amém. Porque a gratidão nos leva a viver um novo tempo e uma nova estação. É verdade. Então, após a gratidão de Samuel, o que eles viveram foi um tempo de paz e um tempo
de restituição.